Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Quem está com o coração aberto aí diz amém. Eu quero hoje refletir com você sobre construir ou destruir. O que a gente tem feito no dia a dia com as nossas vidas e com a vida daqueles que estão diante de nós. Esses dias no domingo passado, o pastor Marcelo falou aqui sobre aqueles degraus que a gente caminha quando a gente inicia. A gente inicia com curiosidade, até chegar na intimidade. A gente vai caminhando, a gente vai crescendo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, ou a gente deveria aprender a estar construindo. E hoje eu quero meditar sobre isso. Construção ou destruição? Nós estamos construindo ou estamos destruindo? O que nós estamos fazendo? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus ministrar o nosso coração. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero bendizer o seu nome nesta manhã, Senhor. Quero pedir a Deus que o Senhor venha falar conosco de uma maneira toda especial aqui, esta manhã. Senhor, dirige os nossos passos. Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, que sejamos instruídos, que, ó Deus, que sejamos exortados, consolados, edificados, porque é isso que o Senhor faz na nossa vida, ó Deus, quando estamos reunidos neste lugar. Esse encontro, Senhor, ele precisa proporcionar a nós transformação que te glorifica. E que este encontro desta manhã, ele provoque, ó Deus, vida em nós. E que saiamos daqui, ó Deus, edificados, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 13, verso 3, ele diz assim: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, verso de número 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Um professor, ao ensinar os seus alunos sobre o impacto das palavras, ele trouxe para a sala um tubo de pasta de dente e um prato. E ele disse: eu quero que um de vocês esprema toda a pasta de dente no prato. Um aluno logo se levantou e ele fez isso com muita facilidade. Ele pegou aquele tubo e derrubou toda a pasta no prato. E aí o professor falou para ele: agora eu quero que você coloque a pasta de volta no tubo. E o aluno tentou. Ele tentou com seus dedos, ele tentou com uma colher, ele tentou com um palito, ele tentou de todas as maneiras, mas ele não conseguiu. E aí o professor disse para ele o seguinte, falou: olha gente, assim são as palavras. Uma vez que elas saem da nossa boca, não dá mais para colocá-las de volta. Elas podem marcar, elas podem ferir ou abençoar. Por isso, pense muito bem antes de você falar. Meus irmãos, a gente vive em um tempo em que todo mundo quer falar. Você já percebeu isso ou não? Você já percebeu que essa tentativa de todo mundo querer falar está mexendo com a saúde emocional de todo mundo? Porque a gente está ouvindo todo mundo falar. Quem de nós aqui que não escuta todo mundo falar? É o de cá que fala, é o de lá que fala, é o daqui que fala, é o outro de lá que fala, e todo mundo fala. E por incrível que pareça, nós ouvimos. A gente ouve falas de todos os lados. A gente ouve, por que a gente ouve? Porque a gente está vivendo esta era em que tecnologia e comunicação, elas estão entrelaçadas. As coisas chegam a nós na hora que está acontecendo. Então a gente vive o tempo que todo mundo quer falar, que todo mundo quer opinar, que todo mundo quer postar, que todo mundo quer comentar. Todo mundo quer. E a Bíblia nos ensina que a sabedoria também está em saber quando e como falar.
A sabedoria está em saber quando e como. É o quando e como vamos falar. Esse verso de Provérbios 13, verso 3 diz: quem controla a sua língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Palavras podem construir ou destruir. Palavras podem preservar ou destruir. As palavras têm o poder de fazerem isso. A língua, ela é um pequeno órgão, mas ela carrega um poder imenso de construção ou de destruição. Por isso que eu disse, a gente constrói ou a gente destrói. E as nossas palavras, ou elas constroem, ou elas destroem. Segundo esse provérbio, o uso sábio das palavras está diretamente ligado ao quê? A vida e a paz. A gente encontra vida e paz. Enquanto o uso descuidado das palavras gera destruição. Tem muita gente que ora pedindo a Deus que Deus dê a ela uma vida abençoada. Mas ao mesmo tempo que ela ora pedindo que Deus dê a ela uma vida abençoada, ela não vigia suas palavras. Ela não vigia a construção que ela própria está fazendo. Ela não vigia suas palavras. Ela não vigia. Então hoje eu quero refletir com você sobre isso. E para que a gente reflita sobre esse verso aqui, que aquele que controla a sua língua vai ter vida longa e quem fala demais acaba se arruinando, é bom que a gente pense sempre que a gente vive o tempo em que todos querem falar, opinar, postar e comentar. A gente está vivendo esse tempo. E a gente precisa entender que, primeiro, controlar a língua é um sinal de maturidade. Controlar as nossas palavras, controlar o uso das nossas palavras é um sinal de maturidade. A gente demonstra maturidade quando a gente faz isso. Quem aprende a segurar a língua, ele não é fraco, ele é forte. Ele não é pequeno, ele é grande. A pessoa que aprende a controlar as suas palavras, ela não é uma pessoa fraca. Ela não tem opinião. Não, às vezes ela tem opinião. E quando ela abre a sua boca para falar, ela tem sabedoria quando fala. E a gente sabe que controlar o que fala exige de nós o quê? Domínio próprio. Exige domínio próprio, a gente precisa de domínio próprio. A gente precisa desse fruto do Espírito Santo para que a gente controle as nossas palavras. Porque o controle das palavras exige de nós domínio próprio, exige de nós sabedoria e exige de nós outra coisa, sensibilidade. Domínio próprio, sabedoria e sensibilidade. Domínio próprio porque não é toda hora que a gente precisa falar o que está pensando. Não é toda hora. A gente precisa saber como e quando. Lembra que eu disse ainda há pouco? Como e quando. O problema não é você ter uma verdade dentro de você. É você saber quando você vai falar essa verdade. Como você vai falar essa verdade. O saber quando e saber como é muito importante. E isso demonstra sabedoria. Isso demonstra sabedoria, a sabedoria que vai te levar para o domínio próprio. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, toda pessoa que quer ter sabedoria, o princípio de saber é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, se você teme ao Senhor, você pode desfrutar de sabedoria na tua vida. E se você teme ao Senhor e desfruta de sabedoria, você vai desfrutar de domínio próprio na sua vida. Porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, volto a dizer. O Espírito Santo frutifica isso de você. E por isso então a gente entende o porquê de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quem aprende a segurar a língua não é fraco, ele é forte. Controlar o que fala exigirá de nós domínio próprio, exigirá de nós sabedoria e sensibilidade, porque a sensibilidade
ela vai fazer você entender o tempo de você dizer algumas coisas. Há um tempo para se dizer tudo. Há muita gente que destrói tudo que Deus está fazendo por causa do seu excesso de palavras. Ele consegue destruir o que Deus está construindo por causa do seu excesso de palavras. Falar o que pensa sem usar o filtro não é sinceridade, gente. Não usar o filtro, falar aquilo que pensa sem filtro, não é sinceridade, mas isso é imprudência. Falar aquilo que pensa não é sinceridade. Eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Não, a gente não pode entender que isso seja sinceridade. Isso tem nome, é imprudência. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar para alguém. Eu não estou falando de indiferença, estou falando de silêncio. Indiferença é uma coisa totalmente diferente de silêncio. Eu não estou falando de indiferença. Eu não estou falando para ninguém ser indiferente às situações. Não. Eu estou querendo dizer que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. O livro de Provérbios diz que, não havendo maldizente, cessa a contenda. Havendo silêncio, acaba-se a contenda. Sem lenha, o fogo se apaga. Então, o silêncio, em muitas situações, é o melhor antídoto. Alguém diz que a palavra é prata e o silêncio é o quê? Ouro. Alguém disse isso. Alguém disse que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Às vezes ficar quieto é uma atitude de sabedoria. Veja o que diz Tiago 1,19. Tiago 1, verso 19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para quê? Prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Mas não se apressem em falar e nem se irar. Mas como nós estamos na palavra aqui, entendam isso, meus queridos irmãos, minha gente querida, meu povo querido, e sejam prontos para ouvir. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 3, verso 2, olha o que diz. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha isso, gente. É forte isso daqui, não é não? Olha o que Tiago está dizendo. Primeiro ele diz, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, não se apresse para falar não, minha gente. E aí ele, com mais graça e com mais sabedoria ainda, ele diz assim, ó, se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo, ó, se pudéssemos orar, seríamos perfeitos. Ele não está dizendo aqui, se pudéssemos clamar mais um pouco, seríamos perfeitos. É claro que a oração, ela vai trazer muitos benefícios à sua vida. A oração e a sua dependência a Deus levará você a um caminho melhor na sua vida. Mas ele não está dizendo que é a oração, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, se nós controlarmos a nossa língua, e a oração pode nos ajudar a controlar a nossa língua. Porque quando você tem o hábito de se comunicar com Deus, você vai ter intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, você vai ter mais prudência no que você vai falar. Você vai saber vigiar melhor as suas palavras. Então, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Capazes de controlar também todos os outros sentidos. Isso é um negócio tremendo, gente. Onde que nascem as piores coisas? Através das palavras. A gente começa a dizer aquilo, a gente começa a dizer isso, a gente começa a confabular ideias e acaba se falando sobre isso. E ele está dizendo aqui que aquele que controla a língua, ele conseguiria controlar também tudo. Ou seja, e diz também que se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo.
Certa vez eu estava na livraria e eu vi um livro. O tema do livro é Eu e Minha Língua Grande. Olha o tema, Eu e Minha Boca Grande, um negócio assim. Era mais ou menos isso. E aquele livro me chamou a atenção. Era um livro da Joyce Meyer, eu acho que é isso mesmo. Era dela esse livro. Então, queridos, controlar a língua é sinal de maturidade. Lembra do verso que nós lemos no início? Quem controla a língua vai ter vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Quanta gente destruída por causa das suas palavras. E quanta gente se destruindo porque está falando demais. E a gente está vivendo um tempo tão assim, que as pessoas entendem democracia como falar aquilo que quer. Democracia não é falar o que quer. Democracia é falar com respeito, com zelo, com amor, com graça. Isso é democracia. Democracia não é viver ferindo e machucando todo mundo, não, gente. Democracia não é viver mandando todo mundo para o inferno, não, gente. Querem me calar. A gente tem que ter muito equilíbrio, gente, do que escuta. Porque senão a gente vai abraçar tudo que estão dizendo e vamos esquecer do que Deus nos ensina. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que quando você é certeiro com as suas palavras, ninguém vai contestar você. Pode até querer, mas não vai conseguir, porque você é certeiro com a sua palavra. A palavra precisa ser certa. E olha, quem fala demais se complica. Quem fala demais se complica. É o que está dizendo aqui, acaba se arruinando. Quem fala demais se complica. Porque quem fala demais não pensa direito. Falar sem pensar, querer comentar de tudo, se meter em conversas que a gente não foi chamado para entrar, reclamar de tudo. Tudo isso abre porta para confusões, conflitos e até feridas difíceis de se curar. Não são poucas as pessoas que a gente conhece no curso da nossa vida que a gente percebe que elas são assim. Então guardar a boca não é ficar em silêncio o tempo todo, mas pensar antes de falar. Palavras impulsivas causam danos. Eu tenho aprendido que quando a gente está nervoso, eu pelo menos, quando eu estou nervoso, gente, eu saio para ficar sozinho. Verdade. Eu saio para ficar sozinho. Se eu estiver nervoso por alguma situação, eu saio e fico lá no meu canto, sozinho. Por quê? Porque aquela hora que eu estou nervoso, chateado por alguma situação, aquela hora pode ser fundamental para que eu fale um monte de coisa que não devia falar. E aí o que eu preciso fazer? Deixar a poeira baixar para eu ter uma visão clara do que está acontecendo, para não emitir palavras que venham destruir pessoas. Para não emitir palavras que vão fazer mal para outras pessoas. Quantos casamentos destruídos por causa disso? Porque no calor da raiva, no calor da discussão, no calor da chateação, no nervosismo, a gente dificilmente fala com sabedoria, gente. Quando a gente está um pouco irritado com alguma situação, é muito fácil a gente destilar palavras e trazer palavras que não vão edificar a vida de ninguém. E você que sabe que o seu temperamento é explosivo, você precisa tomar mais cuidado ainda. Porque quem tem um temperamento explosivo, ele vai acabar falando coisas que não devia falar. E aí vem uma série de discussões desnecessárias. Vem uma série de coisas, uma série de acontecimentos que são desnecessários, que poderiam não estar acontecendo e estão acontecendo porque a gente não tem vigiado as palavras. Simples assim. E isso é um desafio que a gente tem que ter todos os dias. É discussão em casa. Discussões em casa. Às vezes começa uma discussão por uma bobagem, por coisa que não tem sentido. Olha que discussão besta que está havendo por uma coisa tão insignificante. E discussão em rede social, você já não viu? O pessoal começa a brigar na rede social. Você vai para os comentários, você fica... até isso a gente tem que tomar cuidado. Você tem que usar o filtro para tudo, gente. Senão a impureza vai tudo para você. Se você não usar o filtro, tudo que é impuro vai para você.
E aí depois a gente fica reclamando do que está sentindo, reclamando do que está acontecendo, reclamando disso, reclamando daquilo. É claro, a gente está cheio de impureza porque a gente não liga o filtro quando a gente deveria avaliar, porque o filtro é a capacidade de avaliar o que está acontecendo. Avaliar o que acontece. A gente vai ficando azedo porque só se envolve com coisa azeda. A gente vai ficando amargo porque só se envolve com coisa amarga. A gente vai ficando crítico porque só se envolve com crítico. A gente vai ficando sem luz porque a gente só se envolve com coisas que estão nas trevas. Aí não tem jeito. Aí não tem oração que funcione, não tem pastor que funcione, não tem igreja que funcione, não tem nada que funcione. Não há Deus que funcione assim. Porque tudo que Deus faz é debaixo de orientação pela nossa vida. Ele nos orienta. Então, é discussões em casa, discussão na rede social. Então, antes de você responder qualquer situação, antes de você comentar qualquer postagem, respira fundo. Conta até 10, conta até 20, conta até 100, eu não sei qual a sua necessidade. Porque tem gente que conta até 10 e ele não melhorou ainda. Talvez você precise contar até 100 para você pensar com clareza. Mas que seja, porque cada um tem um jeito de ser, uma maneira de ser. Cada um tem um jeito. Então antes de você responder, respira fundo, pensa um pouco e diz para você mesmo, isso vai edificar? O que eu vou falar vai edificar, o que eu vou falar vai criar, o que eu vou falar vai construir, o que eu vou falar vai gerar algo bom ou vai gerar algo ruim? Pensa nas consequências do que você está falando. Pensa nas consequências do que você pensa em dizer. Começa a pensar um pouco mais longe. Começa a pensar um pouco mais longe. Começa a ir um pouco mais longe. Começa a fazer isso porque isso vai ser importante para você, para a qualidade de vida que a gente tanto quer e tanto deseja. A gente busca isso. Então, antes de responder, isso edifica. Antes de você comentar, antes de você digitar, edifica. Vale a pena. Lembra do tubo de pasta? Que depois que a gente fala, fica difícil a gente voltar atrás. Fica difícil a gente colocar as coisas novamente onde elas deveriam estar. Viver bem, gente. Quem de nós aqui não quer qualidade de vida? Todos nós queremos qualidade de vida, é ou não é verdade? Quem quer qualidade de vida aqui diz amém. Todos nós. Eu quero qualidade de vida. Agora, eu sei que a qualidade de vida, ela não está somente atrelada às orações que eu faço pela minha família. É mais do que isso, gente. A oração que a gente faz aqui na igreja, ou em um momento de oração, ela precisa culminar nas nossas ações. A gente vem aqui à frente, o pastor faz um apelo, daqui a pouco nós vamos fazer um apelo, e aí a gente vem para frente, a gente vem no altar, e aqui no altar a gente diz para Deus assim, Deus, eu quero ser uma bênção, Senhor. Olha Deus, eu quero que o Senhor dirija as minhas palavras, que o Senhor me encha do Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, faça uma obra linda na minha vida. Poxa, você orou, legal, bacana. E você vai dizer, Espírito Santo, eu dependo do Senhor para viver isso. Você saiu das portas para fora, talvez o primeiro exercício que você vai fazer é ali fora, quando você for conversar alguma coisa com algum irmão. Primeiro exercício que você vai ter ali fora. O primeiro exercício de paciência que você vai ter, vai ser ali fora, quando você sair com o seu carro. Algum irmão vai parar na tua frente, eu estou com pressa, esse irmão não vai logo. Você vai ter que exercitar isso. Você vai ter que viver a sua oração. A gente diz algumas coisas para Deus, a gente canta para Deus, mas a gente não, às vezes não raciocina o que está cantando, o que está dizendo. E a gente precisa raciocinar o que canta, o que ora. Eu orei, eu pedi, Deus, me faz de mim uma bênção, então eu vou ser essa pessoa agora. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe as minhas palavras, que o Senhor me dê sabedoria para falar. Então agora eu vou ser essa pessoa mais prudente na minha maneira de viver.
Senhor, eu quero qualidade de vida. E aí Deus disse, eu também quero. E é por isso que eu estou te ensinando a ter qualidade de vida. É por isso que eu estou ensinando você a falar com sabedoria. É por isso que eu estou falando para que você fale com sabedoria. Para que você fale com graça. O versículo, Provérbios 13, verso 3 diz, quem controla a sua língua terá vida longa. Ou seja, quem controla a sua vida, quem controla a sua língua vai ter qualidade de vida. Quem controla a sua língua vai ter qualidade de vida. O mesmo Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele disse assim, aquele que guarda a sua boca, ou seja, aquele que guarda a sua língua, da angústia guarda a sua alma. Ou seja, o estado da sua alma depende muito daquilo que você vive falando. Eu estou tão triste. Vê lá o que você falou há horas atrás, há dias atrás. Vê o que você estava falando. Aí você vai fazer uma análise sincera e você vai ver que muito da sua saúde emocional está atrelado àquilo que você vive falando. A qualidade de vida, ela tem muito a ver com aquilo que a gente fala. A pessoa diz assim, a minha vida é um inferno, minha vida é um inferno, minha vida é um inferno. Vai ficar um inferno. Eu estou querendo dizer que é só a palavra que... Não, eu acabei de dizer para você. Porque a pessoa que vive dizendo que a vida dela é um inferno, é porque na verdade ela tem muito de inferno dentro dela. E aí ela vive proclamando, a boca fala do que a interioridade está cheia. A boca vai falar daquilo que a minha interioridade está cheia. Se eu estou cheio de inferno dentro de mim, eu vou falar de inferno. Se eu estou cheio de céu, eu vou falar do céu. Eu vou falar das coisas de Deus, eu vou falar das coisas do reino. O versículo diz, vai ter vida longa. A promessa aqui, gente, não é sobre quantidade de dias. A promessa aqui é sobre qualidade de vida. É qualidade de vida. É qualidade de vida. A pessoa que fala o que quer, acaba colhendo o que não quer. A pessoa que fala o que quer, acaba colhendo o que ela não quer. Ela vive dizendo o que quer, aí ela vai colher o que não quer também. Não vai só ouvir o que quer, ela vai colher o que não quer. Ela vai colher o que não quer. Ela vai começar a colher o que ela nunca desejou. Eu já contei aqui para vocês a história de Nick Cruz. Nick Cruz, ele é o autor daquele livro, aliás, David Wilkerson, que foi o pastor dele. Daquele filme muito antigo e daquele livro também, A Cruz e o Punhal. Nick Cruz era um jovem que foi viciado em droga. Viciado em drogas. Nick Cruz, ele fez parte de uma família muito complicada. A sua mãe, a mãe de Nick Cruz, vivia dizendo para ele assim, você é o diabo. A mãe dizia para ele, você é um diabo. Você é o inferno, você é isso, você é aquilo. Aquele menino comprou aquela ideia. Aquele menino, ele viciou em drogas. Aquele menino se transformou numa pessoa terrível. Pastor David Wilkerson, ele fazia um trabalho de evangelização lá nos guetos de Nova York, na época. E ele pregava a palavra lá. E ele pregou a Nick Cruz. Pregou a palavra para ele, foi até ele. A primeira vez que o pastor David foi até ele, o pastor David disse a ele, Jesus te ama. Aquele menino falou para ele assim, ninguém me ama, eu sou o diabo. Aquele menino encarnou aquela palavra da mãe dele, eu sou o diabo. E o pastor insistiu, Jesus te ama. E ele falou, ninguém me ama. E o pastor insistiu, Jesus te ama e eu também te amo. Ele falou, ninguém me ama, eu vou matar o senhor e eu vou cortar o senhor em pedacinhos, porque eu sou o diabo. Pastor David Wilkerson falou para ele assim, você pode me cortar em pedacinhos, mas cada pedacinho meu vai dizer eu te amo e Jesus te ama.
o menino desabou. Entregou a vida dele a Jesus, nunca mais foi o mesmo menino. E lá na frente se tornou um pastor abençoado que alcançou muitos jovens drogados para Jesus. O que eu estou querendo dizer com a história? Que as nossas palavras, elas têm qualidade de vida. Esses dias atrás, gente, eu postei uma lembrança que eu tinha da vida dos meus filhos quando eles eram pequenos. E eu gravei um momento meu com eles e eu postei lá. Eu estava meio nostálgico essa semana, lembrando de coisas do passado e olhando e lembrando memórias boas. E eu fiquei pensando, quantas vezes, e aí eu mandei para os meus filhos também. A oração eu acho que eu não postei, só mandei para eles, para que eles soubessem que eu abençoei eles a vida toda. A vida toda eu os abençoei. Então, a qualidade de vida, viver bem começa pela boca. Em todos os sentidos, né? Até pelo que você come. Viver bem começa pela boca, pela maneira como a gente se conduz. Palavras sábias geram bons relacionamentos. Palavras com inteligência evitam brigas. Palavras benditas, elas curam feridas, elas trazem paz. Palavras benditas. Benditas, bem colocadas e benditas. Palavras abençoadas. Palavras benditas. Quem domina a sua língua, quem fala com sabedoria, vive uma vida mais leve. Vive uma vida mais leve, uma vida mais abençoada, com menos arrependimentos. Quem consegue controlar as suas palavras, vive uma vida sem muitos arrependimentos. Porque se conduz de uma maneira adequada, porque se conduz de uma maneira abençoada. Então, aquele que domina, ele vai viver com menos arrependimentos e mais harmonia. Veja Provérbios 15, verso 1. A resposta gentil, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Você está vendo aqui do quando e como falo, quando vou falar e como vou falar. Isso é fundamental. Gente, teve pessoas que vieram até mim e que são amigos de coração, amigos preciosos hoje, que quando elas chegavam até mim, eu sabia que não poderia dizer a verdade naquela hora para ela, porque a verdade naquela hora não iria construir. Eu quero dizer para você uma coisa, que há momentos que a verdade não constrói. Até a verdade ela precisa do quando. Quando eu vou dizer essa verdade? Qual é o momento que eu vou dizer essa verdade? E no meu ministério pastoral, eu já recebi pessoas que vieram contando uma situação tão terrível e chorando, mas ela já veio destruída. Então eu não poderia jogar uma verdade naquela hora para cima dela. Porque a verdade naquela hora não seria, ela não criaria aquilo que ela cria. Aí eu tive que acolher, eu tive que abraçar, eu tive que fazer com que a pessoa se sentisse acolhida, para que então posteriormente eu pudesse dizer a ela a verdade. Para que eu andasse alguns quilômetros com ela, e aí então eu diria a ela a verdade. Olha, tudo isso acontece por causa disso, por causa daquilo. Então as palavras sábias, elas vão gerando bons relacionamentos, vão evitando brigas, elas vão curando feridas, elas vão trazendo paz. Quem domina a sua língua vive mais leve, vive melhor, vive com mais qualidade. Os conselheiros de casais aqui, quando os casais estão em eternas brigas, você pode ver tudo palavra mal colocada. Na maioria das vezes, pode ver. Palavras mal colocadas, palavras malditas. Malditas. E aí você pode entender o maldito como você quiser. Porque tem palavra que é maldita mesmo, não tem? Quando a pessoa está com raiva, ela amaldiçoa o outro. O que a Bíblia fala lá no Salmo 109, verso 17?
não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. Ele não quis a bênção, então que a bênção se aparte. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. As escrituras são claras. Claras. A resposta gentil desvia o furor. Meu irmão, eu me lembro de um rapaz que me disseram assim: pastor, está indo um rapaz aí e ele bate em pastor. Eu falei: como assim? Eu falei: ele está indo aí, ele quer falar com o senhor, ele está nervoso. Aí já me avisaram, né? O cara está vindo nervoso. E eu conhecia o rapaz. Eu falei: será que ele é assim, né? Fiquei pensando comigo, mas vai que é. Aí quando ele chegou, gente, foi lá na Felício de Camargo isso. Ele chegou, aí alguém me disse: ô rapaz, não, já estou esperando ele. Aí eu fiquei sentado. Eu não me levantei para recebê-lo. Ele já entrou, a cara dele já denunciava que ele estava irritado. Aí o que eu fiz? Eu estava sentado, continuei sentado. Aí eu falei para ele: por favor, se assente. Porque alguém me diz que quando a pessoa se senta, ela perde aí 30%, 40% da agressividade dela. Por favor, se sente. Aí ele sentou. E aí ele já começou a falar do problema para mim. E aí eu falei para ele assim, puxa, mas você é um cara tão abençoado, por que você está pensando desta maneira? Você é um cara tão abençoado, desmontou o cara. Desmontou. Você é um cara tão abençoado, eu tenho estado com você lá, você é um cara tão gentil. Não é razoável que você esteja assim. Aí ele calmou, gente, ficou pianinho, não bateu em mim, fiz uma oração, ele chorou e foi embora. Deu tudo certo. Agora, você já pensou se eu recebo o cara? E aí, você falou que você pega, pastor, vem me pegar, mano. Pega aí, mano, vem pra cima. Vamos ver quem pode mais ou menos assim. Não vai dar certo. Aí o cara vai brigar comigo. Então, a resposta branda ou a resposta gentil desvia o furor. Eu já vi tanta gente desarmada pela gentileza do outro. Você desarma o outro na gentileza. Eu fiquei sabendo esses dias atrás que até a Polícia Federal recebe esse tipo de ensino na abordagem de alguém que está se tornando uma ameaça para o outro. Em última instância, é partir para um ato mais violento. Eles são treinados para isso. Eu estava ouvindo sobre isso. Então a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí, você tem sido gentil? Você é gentil? Obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Por favor. Assim que a gente é. A gente chega no posto de gasolina e a gente se depara com um frentista. Bom dia, tudo bem? É assim que a gente faz. Um dia eu vi um frentista falando pro cara, acho que o cara era crente, né? Eu entrei no posto e vi, o frentista falou pro outro: tá vendo? O carro é mais convertido que o dono. Porque no carro tinha um versículo bíblico lá, né? E para encerrar minha fala aqui, Salmo 141, verso 3. Coloca aí para nós aí, ó. E aqui eu termino. Olha o que o salmista falou para Deus: Senhor, assume o controle do que eu digo e guarda os meus lábios. Assume o quê? O controle do que eu digo. Senhor, guarda os meus lábios. Querido, cuidado com a língua. Ela pode ser a sua melhor aliada, ou ela pode ser o seu pior inimigo. Fiquemos de pé. Assume o controle do que eu digo e guarda os meus lábios. Eu e você, a gente quer ter qualidade de vida, não quer? Claro que quer.
A qualidade de vida começa com o que a gente diz. E sabe quais são as primeiras pessoas que ouvem a gente? Dentro de casa. São as primeiras pessoas que nos escutam. São as primeiras pessoas. Quem mais me escuta aqui é a Neuma. A Neuma me ouve todo dia, gente. Você não, você me ouve domingo aqui falar 1 hora. A Neuma me ouve todo dia. A Neuma me escuta todo dia. E se eu quero ter qualidade de vida com a Neuma, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras a ela. Se eu quero ter qualidade com os meus filhos, eu tenho que ter o quê? Palavras que gerem qualidade lá dentro de casa. Se eu quero ter qualidade lá no meu trabalho, eu tenho que gerar uma atmosfera lá abençoada no meu ambiente de trabalho. É uma pergunta que a gente tem que responder para a gente mesmo. É fácil de lidar comigo mesmo? Você conseguiria conviver com você mesmo? Como é que você se observa? Como é que você se vê? Isso é importante, pastor? Claro que é importante. Isso gera transformações. Isso muda a nossa vida. Jesus, gente, quando você olha para Jesus, como que você vê Jesus? Como que você o vê? Quando você olha para o jeitão de Jesus, para a personalidade de Jesus, tem um livro do Augusto Cury que fala sobre isso, sobre a personalidade de Jesus. É muito legal o livro. Então Jesus, ele era incrível. As multidões gostavam de Jesus. Os discípulos gostavam de Jesus. As crianças gostavam de Jesus. Você olha nas Escrituras, quem não gostava de Jesus era a religião. Os religiosos não gostavam de Jesus. Mas o povo em si gostava muito dele. As crianças amavam estar com Jesus. Elas queriam estar com ele. E a Bíblia diz que Jesus, ele cresceu em sabedoria, graça e estatura. Ele cresceu nos seus relacionamentos, cresceu diante das pessoas. Ei, eu e você, a gente quer ter vida melhor. A gente quer ter uma igreja melhor. Como que a gente tem uma igreja melhor? Através aqui, ó, das nossas palavras aqui entre nós. É legal que o apóstolo Paulo fala assim, ó: enchei-vos do Espírito. E Paulo não diz, enchei-vos do Espírito orando entre vós. Não. Ele fala, enchei-vos do Espírito falando entre vós. À medida que a gente fala, a gente se enche do Espírito. A gente se enche do Espírito falando das coisas do céu, falando das coisas de Deus, falando das coisas do reino, exaltando as coisas do reino, exaltando a vida de Deus. Tem alguém aqui que quer receber unção hoje para falar com sabedoria? Falar com graça, falar com unção? Eu já estou aqui. Eu queria convidar você para dar um passo para vir aqui à frente. Você que diz, pastor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ter sabedoria no meu falar. Eu não quero mais sair falando à torta e direito por aí, não. Eu não quero, Senhor, eu quero falar com sabedoria, eu quero falar com graça, eu quero falar e que a minha palavra cure, que a minha palavra sare, que a minha palavra abençoe, que as minhas postagens abençoe, que os meus comentários abençoe, que o meu viver abençoe, Senhor. É isso que eu quero. Eu quero abençoar. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero ter uma palavra viva nos meus lábios. Eu quero viver a vida que o Senhor me propõe viver. Feche teus olhos aqui à frente. Feche teus olhos. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, nosso coração. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, eu tenho aqui, Senhor, os meus irmãos diante do Senhor. Meu Pai, nós queremos agora, Senhor, colocar a vida, ó Deus, dos meus irmãos diante de Ti. Senhor, nos falta sabedoria para falar algumas coisas. Ó Deus, eu louvo a Deus pela Sua palavra, por meio de Tiago, que diz que se nós controlarmos a nossa palavra, a gente vai conseguir, Senhor, controlar os nossos sentidos. Senhor, quando a nossa palavra não é coerente com o que pregamos ou cantamos, fica longe, Senhor, ficamos longe da vida, longe da qualidade.
Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos em off. Para, ó Deus, falarmos naqueles ambientes em que ninguém está nos vendo. Ó Deus, nos dá sabedoria para falarmos quando nós estivermos, ó Deus, ali, Senhor, no nosso quadrado, com o nosso grupo, com aquele grupo de pessoas. Dá-nos sabedoria para falar, Senhor. Unge os nossos lábios. Meu Deus, como o salmista falou, Senhor, eu quero que o Senhor conduza as minhas palavras, que o Senhor, ó Deus, conduza as minhas palavras, para que essas palavras, Senhor, elas sejam agradáveis. Me ajuda, Senhor, assume o controle do que a gente diz, Senhor, assume o controle do que a gente diz, ó Deus, que o Senhor guarde os nossos lábios, meu Deus, que sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, que nos deixemos enganar no nosso dia a dia, Senhor, e que as nossas palavras, elas sarem, elas curem, elas abençoem, Senhor, que a nossa vida familiar, que os casamentos aqui sejam regrados por palavras de bênção, que os relacionamentos entre pais e filhos sejam regrados por palavras de bênçãos, que, meu Deus, todos nós vigiemos as nossas palavras, a fim de que o Seu nome seja glorificado, e a fim de que a nossa vida tenha qualidade, e que glorifique o Teu nome, o nosso viver. Assim nós oramos, Deus, por esta gente que está aqui no Teu altar, e por todos aqueles que estão aqui nesse santuário. Em nome de Jesus nós declaramos isso.